A noite caía devagar sobre a praça, trazendo consigo aquele frio que parece morder os ossos. As luzes dos postes piscavam fracas e o barulho distante dos carros misturava-se ao vento que balançava as folhas das árvores. No banco de madeira gasta, uma mulher jovem ajeitava-se como podia, puxando o casaco fino sobre a barriga redonda que já denunciava 7 meses de gestação. Seus olhos estavam cansados, mas ainda guardavam um brilho teimoso, como se recusassem a desistir completamente da vida. Helena tinha apenas 26 anos, mas parecia carregar o peso de décadas nas costas. 3 meses atrás, o homem que jurou amor eterno simplesmente desapareceu quando descobriu sobre o bebê. Não respondeu mais chamadas, bloqueou-a de tudo, como se ela nunca tivesse existido. A família dela, tradicional e rígida, virou as costas quando soube da gravidez fora do casamento. "Você fez sua escolha", disseram, fechando a porta na cara dela. E assim, Helena se viu completamente sozinha, sem teto, sem dinheiro, apenas com a roupa do corpo e uma mala velha que logo precisou vender para comer. Aquela praça se tornou seu refúgio. Durante o dia, ela caminhava pelas ruas, procurando qualquer trabalho temporário que aceitasse uma mulher visivelmente grávida. À noite, voltava para o banco, enrolava-se no casaco e tentava dormir, sempre com uma mão protetora sobre a barriga. Conversava baixinho com o bebê, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo sem saber se era verdade. Naquela noite específica, o frio estava mais intenso que o normal. Helena tremeu e puxou o casaco com mais força, mas não adiantava muito. Algumas pessoas passavam apressadas, desviando o olhar. Ela já estava acostumada. Para a maioria, ela era invisível, apenas mais uma sombra na paisagem urbana. Mas então, algo diferente aconteceu. Um homem parou a poucos metros de distância. Ele estava vestido com um sobretudo escuro e elegante, completamente fora do lugar naquela parte da cidade. Parecia ter uns 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas, postura ereta. Helena notou que ele olhava para ela, mas não com pena ou desprezo. Era um olhar diferente, quase curioso. Ela desviou os olhos rapidamente, acostumada a evitar atenção. O homem deu alguns passos na direção dela, hesitante. "Com licença", disse ele, e a voz era surpreendentemente suave. Helena ergueu o rosto, preparada para ouvir alguma crítica ou sermão. Mas ele apenas perguntou: "Você está bem? Precisa de ajuda?" A pergunta era tão simples, mas tão rara, que Helena sentiu os olhos arderem. Ela quase respondeu que sim, que precisava de tudo, mas o orgulho que ainda restava a impediu. "Estou bem", mentiu, a voz fraca. O homem não pareceu acreditar. Ele olhou ao redor, como se estivesse pensando, e então tirou a carteira do bolso. Helena se enrijeceu, pronta para recusar esmola, mas ele não ofereceu dinheiro. "Há um café ali na esquina", disse ele, apontando. "Deixe-me pagar um jantar quente para você. Sem compromisso, sem segundas intenções. Apenas, não me parece certo deixar alguém com frio e fome quando posso fazer algo a respeito." Helena olhou para ele, confusa. Não era comum encontrar gentileza sem esperar nada em troca. Mas a barriga roncou naquele momento, traindo sua fome, e ela se viu concordando. O café era pequeno e acolhedor, com mesas de madeira e um cheiro bom de comida caseira. O homem pediu uma refeição completa para Helena. Sopa, pão, um prato principal e até sobremesa. Ela comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. Ele ficou sentado do outro lado da mesa, apenas observando, com um meio sorriso gentil no rosto. "Como você se chama?", perguntou ele depois de um tempo. "Helena", ela respondeu baixinho, ainda desconfiada. "E você?", ele hesitou por um segundo antes de responder. "Rafael." "É um prazer conhecê-la, Helena." Havia algo na forma como ele disse o nome dela, com respeito e cuidado, que fez o coração dela apertar. Tinha sido tanto tempo desde que alguém a tratara como pessoa. Rafael não fez muitas perguntas, não invadiu sua privacidade. Apenas conversou sobre coisas simples, o tempo,
a cidade, pequenas histórias sem importância. Mas havia uma presença nele que acalmava Helena, como se pela primeira vez em meses ela pudesse respirar sem medo. Quando terminaram, ele pagou a conta e se levantou. "Você tem onde ficar esta noite?" perguntou diretamente. Helena pensou em mentir de novo, mas estava cansada demais. Balançou a cabeça, negando. Rafael suspirou, como se estivesse tomando uma decisão importante. "Eu tenho um hotel perto daqui. Não é nada demais, mas tem um quarto vago. Você pode ficar lá hoje, sem custo. Amanhã, se quiser, podemos conversar sobre opções mais permanentes. Mas por esta noite, pelo menos, você e seu bebê estarão seguros e aquecidos." Helena sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Não conseguiu falar, apenas acenou com a cabeça. O hotel, na verdade, não era nada demais como Rafael dissera. Era um estabelecimento elegante, discreto, claramente caro. Quando entraram no saguão, os funcionários cumprimentaram Rafael com reverência, e Helena percebeu que ele não era apenas mais um hóspede. Ele era o dono. A revelação a deixou atordoada. Por que um homem assim, claramente rico e importante, pararia para ajudar uma desconhecida na praça? O quarto era simples, mas confortável, com uma cama macia que parecia um sonho depois de tantas noites no banco duro. Rafael entregou a ela a chave e um cartão. "Se precisar de qualquer coisa, ligue para a recepção. Amanhã cedo, vou mandar subir em café da manhã. Descanse, Helena. Você merece." E então ele foi embora, fechando a porta suavemente. Helena ficou parada no meio do quarto, tentando processar o que acabara de acontecer. Seria real ou apenas um sonho cruel antes de acordar de volta no frio da praça? Mas o colchão era real, os lençóis limpos eram reais, e pela primeira vez em tanto tempo, ela se sentiu segura. Deitou-se cuidadosamente, acariciando a barriga. "Vamos ficar bem, meu amor", sussurrou para o bebê. Talvez as coisas estejam começando a mudar. Na manhã seguinte, Helena acordou com batidas suaves na porta. Era uma funcionária trazendo uma bandeja com café da manhã. Pães frescos, frutas, suco, iogurte. Havia até um bilhete escrito à mão. "Espero que tenha dormido bem. Estarei no café do hotel às 10 horas, se quiser conversar. Rafael." Helena comeu devagar, aproveitando cada momento daquela paz temporária. Às 10 horas, ela desceu para o café. Rafael estava sentado numa mesa de canto, com uma xícara de café à sua frente. Ele sorriu quando a viu e gesticulou para que se sentasse. "Dormiu bem?" perguntou, e a preocupação genuína na voz dele a surpreendeu novamente. "Melhor do que nos últimos 3 meses", ela admitiu. Ele acenou, satisfeito. "Helena, vou ser direto com você", começou Rafael, e ela se preparou para o inevitável. Nada era de graça, afinal. Mas o que ele disse a seguir a pegou completamente desprevenida. "Eu perdi minha esposa há 5 anos. Ela estava grávida quando aconteceu um acidente. Perdi os dois de uma vez. Desde então, tenho vivido apenas para o trabalho, construindo negócios, acumulando dinheiro, mas sem propósito real. Ontem à noite, quando te vi naquela praça, grávida e sozinha, foi como se algo dentro de mim acordasse depois de muito tempo dormindo." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo uma chance. Eu tenho uma casa grande demais para uma pessoa só, recursos mais do que suficientes, e você precisa de um lugar seguro para ter seu bebê. Não espero nada em troca, nenhuma obrigação. Você pode ficar quanto tempo precisar, ter seu filho com dignidade e depois decidir o que quer fazer com sua vida. Só quero ajudar. Seria uma forma de honrar a memória da minha família, sabe?" Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando a oferta. Parecia bom demais para ser verdade. Mas ao olhar nos olhos de Rafael, ela viu apenas sinceridade e uma tristeza antiga, a mesma que reconhecia em si mesma. "Por que eu?" perguntou finalmente. "Por que não qualquer outra pessoa?" Rafael sorriu tristemente. "Talvez porque vi em você a mesma teimosia que minha esposa tinha."
Aquele brilho nos olhos que diz que você não vai desistir, não importa o quão difícil fique. E talvez porque em algum nível eu precise tanto desta chance de fazer algo bom quanto você precisa de ajuda. Às vezes, ajudar outros é a única forma de curar a si mesmo. Helena sentiu algo se quebrar dentro do peito, todas as paredes que construíra para se proteger começando a rachar. E se eu aceitar? Perguntou, a voz trêmula. O que acontece depois? Rafael se inclinou para a frente, sério. Depois, você terá um teto, comida, cuidados médicos adequados para sua gravidez. Poderá focar em você e no bebê. E quando estiver pronta, podemos pensar em próximos passos. Emprego, educação, independência. Mas uma coisa de cada vez. Havia algo na firmeza da voz dele, na clareza da proposta, que fez Helena acreditar. Talvez fosse loucura confiar em um estranho. Talvez fosse desespero. Ou talvez, apenas talvez, fosse o destino finalmente lhe dando uma mão depois de tanto tempo batendo portas na cara. Está bem, ela disse, e foi como saltar de um penhasco sem saber se havia rede de segurança embaixo. Eu aceito, mas com uma condição. Eu quero trabalhar. Não quero ser apenas uma dependente. Preciso sentir que estou contribuindo de alguma forma. Rafael sorriu, e era o primeiro sorriso genuíno e amplo que ela via nele. Feito. Tenho certeza de que encontraremos algo adequado. Por enquanto, vamos apenas focar em você ficar saudável e segura. Ele estendeu a mão e Helena a apertou. O aperto era firme, cheio de promessas silenciosas. E ali, naquele café de hotel, começou uma jornada que nenhum dos dois poderia ter previsto. Se você está gostando desta história aqui no canal Voz que Conta Histórias, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários de qual país ou cidade você está assistindo agora. Adoro saber onde vocês estão. A casa de Rafael ficava em um bairro tranquilo, longe do caos do centro. Era uma construção elegante, com jardim bem cuidado e uma varanda ampla. Quando Helena entrou pela primeira vez, ficou impressionada com o tamanho. Realmente era grande demais para uma pessoa só. Rafael mostrou-lhe o quarto que seria dela. Espaçoso, com uma cama king size, um guarda-roupa enorme e até uma poltrona confortável junto à janela. O banheiro é privativo, explicou Rafael, abrindo uma porta lateral. E se precisar de qualquer coisa durante a noite, meu quarto é no final do corredor. Não hesite em chamar. Helena olhou ao redor, ainda tentando acreditar que aquilo não era um sonho. É perfeito, murmurou. Rafael acenou. Vou deixar você se acomodar. Há roupas novas no armário. Comprei alguns tamanhos diferentes porque não tinha certeza. Se não servirem, podemos trocar amanhã. Quando ficou sozinha, Helena abriu o armário e encontrou várias peças de roupa confortável, adequadas para gestantes. Havia também produtos de higiene pessoal no banheiro, tudo de boa qualidade. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram de alívio e gratidão. Ela tomou um banho demorado, deixando a água quente lavar não apenas a sujeira dos últimos meses, mas também um pouco da dor e do medo. Nos primeiros dias, Helena ainda estava cautelosa, esperando que a realidade se revelasse menos generosa do que parecia. Mas Rafael manteve sua palavra. Ele era atencioso sem ser invasivo, respeitoso sem ser distante. Contratou uma médica obstetra particular para acompanhar a gravidez de Helena, garantindo que ela e o bebê estavam saudáveis. As consultas revelaram que, apesar das dificuldades, o bebê estava bem. Rafael também contratou uma nutricionista para ajudar Helena a recuperar o peso perdido durante os meses na rua. Aos poucos, ela começou a se parecer consigo mesma novamente. As bochechas recuperaram cor, os olhos voltaram a brilhar. E junto com a saúde física, algo mais começou a despertar: esperança. Eles desenvolveram uma rotina confortável. Tomavam café da manhã juntos, conversando sobre assuntos cotidianos. Rafael tinha um senso de humor sutil que fazia Helena rir, algo que ela pensou ter esquecido como fazer.
Ele contava histórias sobre seus negócios, uma rede de hotéis e restaurantes que construíra do zero, mas sem arrogância, apenas compartilhando experiências. Helena, por sua vez, começou a se abrir sobre seu passado. Contou sobre a família que a rejeitara, sobre o homem que a abandonara, sobre os medos e as noites frias na praça. Rafael ouvia sem julgamento, apenas com aquele olhar compreensivo que a fazia sentir-se vista e valorizada. Eles não sabem o que perderam, disse ele uma vez, e a convicção na voz dele aqueceu o coração de Helena. Um mês depois de sua chegada, Rafael apresentou uma proposta. Lembra que você disse querer trabalhar? Tenho uma ideia. Ele a levou até um dos seus hotéis, o mesmo onde ela ficara na primeira noite. Estou precisando de alguém para gerenciar a parte de atendimento ao cliente. Responder avaliações, coordenar feedback, melhorar a experiência dos hóspedes. É um trabalho que pode ser feito de casa, em horários flexíveis, perfeito para a sua situação. Pagamento justo, como qualquer outro funcionário. O que acha? Helena sentiu uma onda de gratidão e orgulho. Não era caridade disfarçada, era uma oportunidade real. Eu adoraria, respondeu, sorrindo. E assim, ela começou a trabalhar. Descobriu que tinha talento para lidar com pessoas, para entender o que elas precisavam e como tornar suas experiências melhores. Rafael elogiava seu trabalho genuinamente, e Helena sentia-se útil pela primeira vez em muito tempo. Mas enquanto os dias passavam e a barriga crescia, algo mais começava a florescer entre eles. Eram pequenas coisas no início. O jeito como Rafael sempre perguntava se ela precisava de algo antes de dormir. O cuidado com que escolhia filmes que ela pudesse gostar para assistirem juntos, o sorriso genuíno que iluminava o rosto dele quando ela entrava na sala. E Helena também mudou. Ela começou a reparar em detalhes, como Rafael tinha um jeito distraído de bagunçar os cabelos quando estava concentrado, como sua voz ficava mais suave quando falava de sua falecida esposa, como ele sempre deixava a xícara favorita dela limpa e pronta toda manhã. Eram gestos pequenos, mas carregados de significado. Uma noite, já no 5º mês desde que Helena chegara à casa, eles estavam sentados na varanda, observando as estrelas. O bebê chutou forte e Helena levou a mão à barriga, sorrindo. Rafael notou. "Tudo bem?" perguntou preocupado. "Mais do que bem", respondeu ela. "É só o bebê fazendo acrobacias." Sem pensar muito, ela pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga. "Sente?" Rafael congelou por um segundo, e então seus olhos se arregalaram quando sentiu o movimento. Um chute pequeno, mas definido, contra a palma da mão. Ele olhou para Helena, e havia algo tão puro e maravilhado em sua expressão que ela sentiu o coração apertar. "É incrível", murmurou ele, a voz embargada. "É vida. É mágico." Os preparativos para o casamento começaram de forma discreta e tranquila. Rafael e Helena decidiram que seria uma cerimônia pequena, apenas com pessoas próximas, após o nascimento da bebê. Queriam que a pequena estivesse presente, mesmo que ainda recém-nascida. "Ela faz parte dessa história desde o começo", disse Helena, acariciando a barriga. "Precisa estar lá quando oficializarmos tudo." A vida seguia em um ritmo doce e previsível. Helena continuava trabalhando de casa, agora já com uma pequena equipe sob sua coordenação. Rafael ficava impressionado com a facilidade dela para lidar com pessoas e resolver problemas. "Você tem um dom", dizia ele. "Quando tudo isso passar, quero que você considere assumir um papel maior na empresa, não porque é minha noiva, mas porque é realmente boa no que faz." A proposta encheu Helena de orgulho e propósito. Pela primeira vez na vida, sentia que tinha um futuro real pela frente, algo construído com suas próprias mãos e não apenas herdado ou dado. Ela estava criando sua própria identidade, sua própria história de sucesso. E isso era libertador. Mas nem tudo era perfeito. Helena começou a ter sonhos estranhos, pesadelos onde estava de volta na praça, sozinha e com frio, e o bebê chorava sem parar. Ela acordava suando, o coração disparado, e precisava de alguns minutos para se convencer de que estava segura, de que tudo era real.
Rafael a acalmava nessas horas, segurando-a até que o medo passasse. É normal, dizia ele. Você passou por traumas. A mente ainda está processando tudo. Ele sugeriu que ela conversasse com uma terapeuta, e Helena aceitou. As sessões ajudaram, permitindo que ela verbalizasse medos que nem sabia que existiam. Medo de perder tudo de novo, medo de não ser boa mãe suficiente, medo de que Rafael um dia acordasse e percebesse que cometera um erro. A terapeuta a ajudou a entender que esses medos eram válidos, mas não precisavam controlar sua vida. Enquanto isso, a mãe de Helena continuava lutando contra a doença. Alguns dias eram melhores que outros. Ela insistia em ajudar a planejar o casamento, mesmo da cama do hospital, dando opiniões sobre flores e cores. Era sua forma de se redimir, de participar da vida da filha que havia rejeitado. Helena aceitava essa participação com paciência, sabendo que o tempo era limitado. Camila, a irmã, também se aproximou mais. Ela confessou que sempre admirara a coragem de Helena, mas tinha medo de desafiar os pais. Eu fui covarde, disse ela durante uma visita à casa de Rafael. Deveria ter ficado do seu lado. Helena abraçou a irmã. Você era jovem, todos cometemos erros. O importante é que está aqui agora. As duas irmãs reconstruíram um vínculo que parecia perdido. Camila estava empolgada para ser tia, já comprando presentes para a sobrinha que ainda nem nascera. Rafael observava essas interações com um sorriso, feliz por ver Helena reconectada com parte de sua família. Uma tarde, quando Helena estava no 8º mês avançado, ela e Rafael foram a uma loja de bebês para comprar os últimos itens necessários. Enquanto escolhiam mamadeiras e fraldas, um homem se aproximou deles. Helena congelou. Era Marcos, o pai biológico do bebê, aquele que a abandonara grávida. Ele parecia desconfortável, o olhar desviando. Helena, começou, mas ela o cortou imediatamente. O que você quer? A voz dela estava fria, controlada. Marcos engoliu seco. Eu soube que você está bem, que vai casar. Só queria, não sei, pedir desculpas, talvez? Rafael deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre Helena e Marcos. Ele não disse nada, mas sua postura deixava clara a mensagem. Não se aproxime. Helena respirou fundo, lutando para manter a calma. Suas desculpas não significam nada para mim. Você teve a chance de ser parte disso e escolheu fugir. Agora é tarde demais. Marcos olhou para a barriga dela, e havia algo parecido com remorso em seus olhos. É uma menina? Perguntou baixinho. Não é da sua conta, respondeu Helena. Você perdeu qualquer direito de saber qualquer coisa sobre ela ou sobre mim quando me deixou dormindo em uma praça, grávida e sozinha. Agora, por favor, vá embora. Marcos hesitou, parecendo querer dizer mais alguma coisa, mas a expressão no rosto de Rafael o fez reconsiderar. Ele acenou e se afastou, desaparecendo entre as prateleiras da loja. Helena tremeu e Rafael imediatamente a envolveu em um abraço protetor. Está tudo bem, murmurou ele. Ele não pode te machucar mais. Não vou deixar. No caminho de volta para casa, Helena estava quieta, processando o encontro inesperado. Rafael dirigia em silêncio, respeitando seu espaço. Finalmente ela falou. Sabe o que é estranho? Eu não senti nada. Nem raiva, nem dor, nem saudade. Apenas vazio. Como se ele fosse um estranho completo, e não alguém que já significou algo para mim. Rafael pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Isso é bom. Significa que você seguiu em frente, que ele não tem mais poder sobre você. Helena acenou, percebendo que ele estava certo. Marcos era o passado, uma página virada. Rafael e a bebê eram o futuro, e era lá que ela queria focar toda a sua energia. Naquela noite, já em casa, Rafael preparou o jantar favorito dela e colocou música suave para tocar. Eles dançaram devagar na sala, a barriga de Helena entre eles, a bebê chutando ocasionalmente como se também estivesse participando. Obrigada, disse Helena de repente. Rafael a olhou, curioso. Por quê? Por tudo.
por me salvar quando eu estava perdida, por me amar quando eu achava que não merecia ser amada, por escolher ser pai da minha filha quando não tinha obrigação nenhuma, por me fazer acreditar em finais felizes de novo. A voz dela estava embargada, cheia de emoção. Rafael beijou sua testa com ternura. Você não precisa me agradecer. Eu que deveria agradecer a você. Por me trazer de volta à vida, por me dar um propósito novamente, por me permitir ser parte dessa jornada incrível. A bebê escolheu aquele momento para dar um chute particularmente forte, fazendo ambos rirem. Acho que ela concorda, disse Helena, e Rafael sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura da barriga. Ele beijou suavemente o local onde sentira o movimento. Mal posso esperar para conhecer você, pequena, sussurrou. Para segurar você nos braços, ver seu rosto, ouvir sua risada. Você vai ser tão amada. Mais do que pode imaginar. Helena passou os dedos pelos cabelos dele, o coração transbordando. Naquele momento, toda a dor do passado parecia valer a pena, porque a trouxera até ali. Até aquele homem extraordinário, até aquela casa cheia de amor, até aquela família que estava prestes a se tornar completa. As semanas seguintes foram uma mistura de preparação e ansiedade. O quarto da bebê estava pronto, a mala para o hospital preparada, os últimos ajustes do enxoval finalizados. A mãe de Helena conseguiu algumas remissões temporárias e estava determinada a conhecer a neta. Os médicos alertaram que ela estava frágil, mas ela insistia. Vou conhecer essa menina, nem que seja a última coisa que eu faça, declarou com determinação. Helena estava agora com 38 semanas, e o médico disse que o parto poderia acontecer a qualquer momento. Ela sentia-se desajeitada e cansada, mas também incrivelmente empolgada. Rafael estava ainda mais nervoso que ela, verificando constantemente se tinham tudo preparado, se o carro tinha gasolina suficiente para irem ao hospital, se o telefone do médico estava salvo corretamente. Você vai ser um pai superprotetor, brincou Helena uma manhã, vendo-o pela 10ª vez conferir a mala do hospital. Rafael sorriu envergonhado. Não posso evitar. Quero que tudo seja perfeito para vocês duas. Helena se aproximou dele, segurando seu rosto com as mãos. Já é perfeito, porque você está aqui conosco. Foi em uma tarde de terça-feira que tudo começou. Helena estava respondendo alguns e-mails quando sentiu a primeira contração. Não era dolorosa, apenas desconfortável, e ela não quis alarmar Rafael imediatamente. Mas conforme as horas passaram, as contrações ficaram mais frequentes e intensas. Quando finalmente decidiu contar a ele, Rafael entrou em modo de ação total. Eles seguiram para o hospital, Rafael dirigindo com cuidado, mas rapidamente. Helena respirava como aprendera nas aulas de preparação para o parto, tentando manter a calma. Está tudo bem, dizia Rafael repetidamente, mais para si mesmo que para ela. Vai dar tudo certo. Estou aqui. Não vou sair do seu lado nem por um segundo. No hospital, Helena foi rapidamente levada para a sala de parto. As horas seguintes foram uma névoa de dor, esforço e encorajamento. Rafael estava ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, limpando seu suor, sussurrando palavras de apoio. Você está indo tão bem, é tão forte, estou tão orgulhoso de você. E então, depois do que pareceu uma eternidade e também apenas segundos, um choro ecoou pela sala. Forte, indignado, perfeitamente saudável, a médica ergueu um pequeno ser humano coberto de vernix, de cabelos escuros e molhados, gritando com força total. É uma menina linda e saudável, anunciou, sorrindo. Helena chorou e riu ao mesmo tempo quando colocaram a bebê em seu peito. Ela era perfeita. 10 dedos nos pés, 10 dedos nas mãos, um narizinho pequeno, olhos fechados, mas já franzindo. Rafael estava chorando abertamente, beijando a testa de Helena repetidamente. Você conseguiu. Ela está aqui. Nossa menina está aqui. Eles a batizaram de Sofia. Sofia Helena.
Um nome que significava sabedoria e luz, duas coisas que Helena sentiu que finalmente tinha encontrado em sua vida. Sofia foi lavada, medida pesada, 3,2 kg de pura perfeição, e então devolvida aos braços de Helena, agora embrulhada em uma manta rosa. Rafael segurou Sofia pela primeira vez com uma reverência quase religiosa, como se estivesse segurando algo sagrado e frágil. Oi, Sofia, sussurrou a voz embargada. Eu sou o Rafael, e vou ser seu papai se você deixar. Vou te proteger, te amar, estar sempre aqui para você, prometo. Sofia abriu os olhinhos por um breve momento, parecendo olhar diretamente para ele, e Rafael sentiu seu coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. A mãe de Helena veio conhecer a neta no dia seguinte. Estava em uma cadeira de rodas, visivelmente frágil, mas com os olhos brilhando de emoção. Quando segurou Sofia pela primeira vez, chorou silenciosamente. Ela é linda, murmurou. Tão linda. Obrigada por me deixar conhecê-la, Helena. Por me perdoar. Não mereço essa graça, mas sou tão grata. Helena, cansada mas feliz, segurou a mão da mãe. Você é a avó dela. Claro que tinha que conhecê-la. A mãe beijou a testa da neta suavemente, sussurrando bênçãos e promessas que ambas sabiam que talvez não pudesse cumprir. Mas o momento era precioso mesmo assim, uma forma de fechar círculos e abrir novos. Camila também veio, trazendo balões e presentes, chorando de alegria ao segurar a sobrinha. O pai de Helena apareceu brevemente, ainda desconfortável, mas claramente tentando. Ele olhou para a neta com algo parecido com arrependimento, como se finalmente percebesse tudo que quase perdera por causa de orgulho e preconceito. 3 dias depois, Helena e Sofia receberam alta. Rafael preparara a casa com cuidado, flores frescas em todos os cômodos, o quarto da bebê aquecido na temperatura perfeita, um cartaz de boas-vindas pintado à mão por ele mesmo. Quando Helena entrou carregando Sofia, sentiu-se finalmente em casa, não apenas em uma casa, mas no lar que construíra contra todas as probabilidades. Eles ficaram assim por um tempo, a mão dele sobre a barriga dela, sentindo os movimentos do bebê. E naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas gratidão ou amizade. Era algo mais assustador, mais real. Helena percebeu que estava se apaixonando por Rafael, e o pensamento a encheu de medo e esperança ao mesmo tempo. Rafael também sentia, embora lutasse contra. Ele se prometera nunca mais amar depois de perder a esposa. Prometera que aquela dor nunca mais o alcançaria. Mas Helena tinha uma forma de atravessar suas defesas sem sequer tentar. Ela era forte e vulnerável, corajosa e assustada, e havia nela uma luz que ele pensava ter perdido para sempre. Nos dias seguintes, ambos ficaram mais cuidadosos, como se temessem reconhecer em voz alta o que estava acontecendo. Mas o silêncio não impedia os sentimentos de crescerem. Rafael começou a trazer pequenos presentes. Um livro que achou que ela gostaria, flores frescas para o quarto dela, um chá especial para gestantes. Helena retribuía à sua maneira. Cozinhava os pratos favoritos dele, deixava bilhetes engraçados pela casa, ouvia suas preocupações com atenção genuína. Foi durante uma consulta médica que a situação quase se revelou. Helena estava deitada na maca, fazendo a ultrassonografia de rotina, e Rafael estava ao lado dela, como sempre. A médica apontou para a tela. Está tudo perfeito. O bebê está saudável e crescendo bem. Querem saber o sexo? Helena olhou para Rafael e ele acenou. Uma menina, anunciou a médica, sorrindo. Uma menina. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Uma filha. Rafael apertou suavemente a mão dela, e quando ela olhou para ele, viu que seus olhos também estavam úmidos. Parabéns, disse ele baixinho. E havia tanto carinho naquela palavra que Helena quase confessou tudo ali mesmo. Quase disse que estava se apaixonando por ele, que ele havia se tornado mais importante do que apenas um benfeitor, que a ideia de criá-la sem ele ao lado doía de uma forma que ela não sabia explicar. Mas não disse, porque tinha medo.
Medo de que ele não sentisse o mesmo. Medo de estar confundindo gratidão com amor. Medo de estragar a única coisa boa que tinha acontecido em sua vida nos últimos anos. Então, guardou os sentimentos no fundo do peito e apenas sorriu de volta. Rafael também lutava com seus próprios demônios. À noite, sozinho em seu quarto, ele segurava a foto da esposa falecida e conversava baixinho, como sempre fazia. "Eu acho que estou me apaixonando de novo", confessou a imagem congelada no tempo. "E me sinto tão culpado, como se estivesse te traindo, mesmo sabendo que você não está mais aqui. Mas Helena, ela é especial. Você gostaria dela, tenho certeza disso." A foto não respondia, é claro, mas Rafael sentia uma espécie de paz ao falar. E percebeu algo importante. Sua esposa não gostaria de vê-lo sozinho e triste para sempre. Ela sempre foi generosa, cheia de vida. Ela quereria que ele fosse feliz de novo. Essa percepção não eliminava a culpa completamente, mas aliviava um pouco o peso. Os dias foram se transformando em semanas e o inverno começou a dar lugar à primavera. O jardim da casa floresceu e Helena passou a passar mais tempo lá, sentada na grama, sentindo o sol no rosto. Rafael frequentemente se juntava a ela, trazendo limonada fresca ou apenas se sentando ao lado dela em silêncio confortável. Uma tarde, Helena finalmente perguntou o que sempre quis saber. "Rafael, você nunca pensou em reconstruir sua vida? Encontrar alguém novo?" Ele ficou quieto por um longo momento, olhando para as flores. "Pensei que nunca conseguiria", admitiu, "que ninguém poderia ocupar aquele espaço. Mas ultimamente", ele hesitou, "ultimamente tenho pensado que talvez o coração seja maior do que imaginamos. Que há espaço para honrar o passado e ainda abraçar o futuro." Helena sentiu o coração disparar. Seria possível que ele estivesse falando dela? Mas antes que pudesse reunir coragem para perguntar, o celular de Rafael tocou. Era do trabalho, algo urgente. Ele pediu desculpas e foi atender, deixando Helena com suas esperanças e dúvidas. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, pensando em tudo, em como sua vida mudara completamente em questão de meses, em como Rafael se tornara a pessoa mais importante para ela, em como a ideia de dar à luz e depois ter que sair daquela casa, voltar a ser independente e distante dele, parecia insuportável. Ela se levantou e foi até a cozinha beber água. Para sua surpresa, encontrou Rafael lá, também acordado, olhando pela janela. Ele se virou ao ouvi-la. "Não consegue dormir também?" perguntou. Ela balançou a cabeça. Ficaram ali parados, a poucos metros um do outro, e a tensão no ar era quase palpável. "Helena", começou Rafael, e havia algo diferente em sua voz. Determinação, talvez. "Eu preciso te dizer uma coisa, e se não disser agora, acho que vou explodir." Ela segurou a respiração. Eu me apaixonei por você. Sei que é complicado, sei que você pode não sentir o mesmo, sei que comecei tudo isso apenas querendo ajudar. Mas em algum lugar pelo caminho, você se tornou mais do que uma hóspede, mais do que uma amiga. Você se tornou a razão pela qual acordo sorrindo de novo. As palavras dele ecoaram no silêncio da cozinha. Helena sentiu as pernas fraquejarem e Rafael rapidamente se aproximou para segurá-la. "Está bem?" perguntou, preocupado. Mas ela não estava passando mal. Estava apenas em choque, em êxtase, em completa descrença. Você está falando sério?" conseguiu perguntar. "Mais sério do que já fui sobre qualquer coisa", respondeu Rafael, segurando-a com gentileza. "E se você não sentir o mesmo, tudo bem. Não muda nada. Você ainda tem um lar aqui, ainda tem todo o apoio que prometi. Só precisava que soubesse a verdade." Helena começou a rir e chorar ao mesmo tempo, confundindo Rafael completamente. "Eu também", disse ela entre soluços. "Eu também me apaixonei por você, há semanas. E estava com tanto medo de que fosse só da minha parte." A expressão no rosto de Rafael foi de puro alívio e alegria. Ele puxou-a suavemente para perto, abraçando-a com cuidado para não pressionar a barriga.
E ali, naquela cozinha simples no meio da noite, eles ficaram abraçados, sentindo o peso dos meses passados e a leveza do futuro que se abria à frente. Então, o que fazemos agora? Perguntou Helena, o rosto ainda escondido no peito dele. Agora, disse Rafael, afastando-se apenas o suficiente para olhá-la nos olhos, agora construímos algo juntos, sem pressa, no nosso tempo. Você, eu e essa pequena que está chegando. Uma família. Se você quiser isso. Helena sorriu através das lágrimas. Eu quero. Mais do que qualquer coisa. E então, pela primeira vez, Rafael se inclinou e beijou-a. Foi um beijo suave, cheio de promessas e começos. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo como adolescentes. O futuro ainda era incerto, ainda havia desafios pela frente, mas não importava, porque agora eles os enfrentariam juntos. Os dias seguintes foram como viver em uma bolha de felicidade. Rafael e Helena não escondiam mais seus sentimentos. Ele a beijava de bom dia, segurava sua mão enquanto assistiam televisão, abraçava-a por trás enquanto ela trabalhava no computador. Helena florescia com atenção, sentindo-se amada de uma forma que nunca experimentara antes. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Uma manhã, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era de sua irmã mais nova, Camila, com quem não falava desde que fora expulsa de casa. Helena! A voz estava trêmula. Sou eu. Eu consegui seu número com uma amiga em comum. Preciso falar com você. É sobre a mamãe. O coração de Helena apertou. Por mais que sua mãe a tivesse rejeitado, ainda era sua mãe. O que aconteceu? Perguntou, a voz tensa. Ela está doente. Câncer. Os médicos dizem que não tem muito tempo. E ela está pedindo por você. Dizendo que precisa fazer as pazes antes que seja tarde demais. Helena ficou em silêncio, processando. Rafael, que estava por perto e notou sua expressão, aproximou-se preocupado. Ela cobriu o telefone. Minha mãe está doente. Está me chamando. Ele acenou, compreensivo. Você quer ir? Perguntou. Helena mordeu o lábio, indecisa. Parte dela queria mandar tudo para o inferno, lembrar-se de como fora tratada. Mas outra parte, a parte que ainda guardava amor e perdão, sabia que precisava ir. Eu vou, disse ela ao telefone. Me manda o endereço do hospital. Vou hoje. Camila deu as informações, a voz aliviada. Obrigada, Helena. Sério, sei que não merecemos, mas... Obrigada. Quando desligou, Helena sentiu-se exausta. Rafael abraçou-a. Quer que eu vá com você? Ofereceu. Ela pensou por um momento e então acenou. Sim, acho que preciso de você lá. O hospital era limpo, mas impessoal, com aquele cheiro característico de desinfetante. A mãe de Helena estava em um quarto particular, parecendo muito menor e mais frágil do que Helena lembrava. Camila e o pai estavam lá, e a tensão foi imediata quando Helena entrou. O pai desviou o olhar, envergonhado. Camila sorriu fracamente. A mãe abriu os olhos e os fixou em Helena. Por um longo momento, ninguém disse nada. Então a mãe estendeu uma mão trêmula. Minha filha, sussurrou, e a voz estava cheia de arrependimento. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Helena sentiu as emoções subirem como uma onda. Raiva, tristeza, amor, tudo misturado. Ela se aproximou devagar e pegou a mão da mãe. Por que, mãe? Por que me afastou quando eu mais precisava? A mãe fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Medo, vergonha, preocupação com o que os outros diriam. Mas estava errada, tão errada. Você é minha filha, e eu deveria ter ficado ao seu lado. Podem me perdoar? Olhando para aquela mulher quebrada, Helena percebeu que segurar rancor só a machucaria mais. Eu perdoo, disse, e sentiu Rafael apertar suavemente seu ombro em apoio. Mas nunca mais me abandone. A mãe acenou, aliviada e grata. Nunca mais, prometo. A reconciliação não apagou o passado, mas abriu espaço para alguma cura. Helena apresentou Rafael à família, e embora o pai ainda estivesse desconfortável, a mãe sorriu ao ver como ele cuidava dela.
Você encontrou alguém bom, disse a mãe. Alguém que te valoriza. Estou feliz por você. Nas semanas seguintes, Helena visitou a mãe regularmente. Conversaram sobre muitas coisas, sobre erros e perdões, sobre o bebê que estava chegando. A mãe prometeu lutar para conhecer a neta, e embora os médicos fossem pessimistas, ela parecia determinada. E enquanto isso, a data do parto se aproximava. Helena estava no 8º mês agora, e tudo estava preparado. O quartinho da bebê, decorado em tons suaves de rosa e branco, as roupinhas lavadas e dobradas, o berço montado. Rafael participara de tudo, escolhendo cada detalhe com cuidado e amor. Uma noite, ele a levou para jantar em um restaurante elegante com vista para a cidade. A conversa fluiu naturalmente, entre risos e confidências. No final da refeição, Rafael ficou sério. Helena, há algo que quero te perguntar há algum tempo. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, e o coração de Helena parou. Eu sei que nos conhecemos em circunstâncias incomuns. Sei que nossa história não seguiu o roteiro tradicional. Mas também sei, com cada fibra do meu ser, que você é a pessoa com quem quero passar o resto da minha vida. Não apenas como companheiro, mas como marido, como pai desta menina que está chegando e de qualquer outra família que construirmos juntos. Helena, você aceita se casar comigo? Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Helena olhou para o anel, para Rafael, e sentiu o mundo inteiro se alinhar. Sim, disse, a voz firme e cheia de certeza. Sim, eu aceito. Rafael deslizou o anel em seu dedo e então se levantou para beijá-la, sob os aplausos emocionados dos outros clientes do restaurante. Os primeiros meses com Sofia foram uma mistura de exaustão e êxtase. As noites mal dormidas, as trocas de fraldas infinitas, os choros que pareciam não ter explicação, tudo isso testava os limites de Helena e Rafael. Mas cada sorriso da bebê, cada som novo que ela fazia, cada pequena conquista tornava tudo válido. Rafael revelou-se um pai dedicado de forma surpreendente. Ele acordava nas madrugadas para ajudar com as mamadas, embalava Sofia quando ela estava agitada, cantava canções de ninar com uma voz desafinada, mas cheia de amor. Helena observava essas cenas com o coração aquecido, sabendo que havia escolhido o homem certo. A mãe de Helena conseguiu alguns meses de remissão e aproveitou cada segundo com a neta. Ela visitava sempre que tinha forças, trazendo conselhos de avó e histórias de quando Helena era bebê. Você era igualzinha, dizia, acariciando os cabelos finos de Sofia. Mesma testa, mesmo nariz. É como vê-la de novo pequena. Mas a doença não dava trégua por muito tempo. Em uma manhã de outono, quando Sofia estava com 4 meses, Helena recebeu a ligação que temia. Sua mãe havia piorado drasticamente durante a noite e estava pedindo por ela. Rafael ficou com Sofia enquanto Helena corria para o hospital, o coração apertado. Quando chegou ao quarto, encontrou a mãe muito pálida, a respiração fraca. Camila estava ao lado da cama, chorando baixinho. O pai estava na janela, de costas, os ombros tensos. A mãe sorriu fracamente ao ver Helena. Minha menina, sussurrou, veio. Helena pegou a mão dela, sentindo como estava fria. Estou aqui, mãe. Sempre vou estar. A mãe fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Obrigada por me deixar conhecer Sofia, por me perdoar. Você sempre foi mais forte que todos nós, mais corajosa. Estou tão orgulhosa de quem você se tornou. As palavras quebraram algo dentro de Helena. Ela chorou, segurando aquela mão frágil. Eu te amo, mãe. Apesar de tudo, eu te amo. A mãe sorriu, uma lágrima escorrendo. Eu também te amo. Sempre amei. Só fui tola demais para mostrar quando mais importava. Cuida da Sofia. Dá a ela todo o amor que eu deveria ter dado a você. Elas conversaram baixinho por mais alguns minutos, fazendo as pazes finais, dizendo as palavras que precisavam ser ditas. E então, com Helena segurando sua mão e Camila e o pai ao redor, a mãe fechou os olhos pela última vez.
Foi tranquilo, quase pacífico, como se ela tivesse finalmente encontrado o descanso que procurava. O funeral foi pequeno, mas digno. Helena chorou, mas eram lágrimas de fechamento, não de arrependimento. Ela fizera as pazes com a mãe, conseguira dizer adeus adequadamente. Rafael estava ao seu lado durante tudo, segurando Sofia, sendo o apoio silencioso, mas constante que ela precisava. Nos dias seguintes ao funeral, Helena ficou mais quieta, processando a perda. Sofia parecia sentir o estado emocional da mãe e ficava mais grudada nela, como se quisesse confortar. Rafael dava espaço para Helena sofrer, mas sempre deixando claro que estava ali quando ela precisasse. "Você sabe o que é estranho?", disse Helena uma noite, enquanto embalava Sofia para dormir. "Eu achei que sentiria mais raiva, mais ressentimento, mas tudo que sinto é gratidão. Gratidão por termos tido aqueles últimos meses juntas, por ela ter conhecido Sofia, por termos conseguido perdoar uma a outra antes que fosse tarde demais." Rafael abraçou-a por trás, beijando seu ombro. O perdão é libertador, para quem perdoa e para quem é perdoado. Você deu um presente para sua mãe e para si mesma. Helena se virou nos braços dele, Sofia dormindo tranquila entre eles. "Obrigada por me ensinar isso, por me mostrar que é possível deixar o passado ir sem esquecê-lo completamente." Com o passar dos meses, a vida foi encontrando um novo ritmo. Sofia crescia rapidamente, atingindo marcos de desenvolvimento que enchiam Helena e Rafael de orgulho. O primeiro sorriso social, o primeiro grito de alegria, as primeiras tentativas de rolar. Cada momento era documentado e celebrado. Helena voltou ao trabalho gradualmente, agora com um papel mais importante na empresa de Rafael. Ela havia provado seu valor durante a licença maternidade, continuando a gerenciar situações críticas mesmo à distância. Rafael formalizou sua posição como diretora de experiência do cliente, com salário justo e autonomia real. "Você está construindo um legado", disse ele durante uma reunião onde Helena apresentou um projeto inovador de fidelização de clientes. "Não apenas para nossa empresa, mas para nossa filha. Está mostrando a ela que mulheres podem ser mães dedicadas e profissionais brilhantes ao mesmo tempo." As palavras dele encheram Helena de orgulho e determinação renovada. Chegou finalmente o dia do casamento, quando Sofia estava com 6 meses. A cerimônia foi realizada no jardim da casa deles, decorado com flores brancas e rosa claro. Poucos convidados, apenas pessoas que realmente importavam. Camila e o pai de Helena, alguns amigos próximos de Rafael, colegas de trabalho que se tornaram família. Helena usava um vestido simples, mas elegante, de um branco suave que combinava perfeitamente com seu tom de pele. Sofia estava em um vestidinho rosa, dormindo tranquilamente nos braços de Camila durante a maior parte da cerimônia. Rafael estava impecável em um terno cinza escuro, mas o que realmente o destacava era o sorriso no rosto, puro e genuíno. Quando chegou a hora dos votos, Rafael pegou as mãos de Helena. "Helena, quando te encontrei naquela praça há 1 ano, eu estava apenas tentando fazer uma boa ação. Não imaginava que você seria a pessoa que me traria de volta à vida. Você me ensinou que o coração pode amar novamente, que família não é apenas sangue, mas escolha, que os finais mais improváveis podem ser os mais bonitos. Prometo te amar, te respeitar e te apoiar todos os dias da minha vida. Prometo ser o melhor pai para Sofia e para qualquer outra criança que possamos ter. Prometo construir com você o futuro que ambos merecemos." Helena estava chorando quando chegou sua vez. "Rafael, você me salvou quando eu estava perdida. Mas mais que isso, você me ensinou a me salvar. Me mostrou que eu era forte, capaz, digna de amor. Você escolheu amar não apenas a mim, mas também minha filha, sem hesitação, sem condições. Prometo passar cada dia te mostrando que você fez a escolha certa. Prometo construir ao seu lado uma família cheia de amor, risadas e segundas chances. Prometo honrar a memória da sua primeira esposa, sendo a melhor versão de mim mesma. E prometo te amar com cada parte do meu ser,
hoje e sempre. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo deles foi acompanhado de aplausos emocionados. Sofia escolheu aquele momento para acordar e soltar um gritinho agudo, como se também estivesse celebrando, arrancando risos de todos os presentes. A festa foi íntima e alegre. Comida deliciosa, música suave, conversas sinceras. O pai de Helena, que havia ficado distante por tanto tempo, aproximou-se dela durante a recepção. "Você está linda, filha", disse ele, a voz embargada. "E feliz. Tão feliz. Me desculpa por ter demorado tanto para ver quem você realmente é." Helena abraçou o pai, sentindo mais uma ferida começar a cicatrizar. "Obrigada por estar aqui hoje, pai. Significa muito." Ele acenou, segurando-a com força. "Vou fazer melhor daqui para frente, para você e para minha neta, prometo." Quando a noite caiu e os convidados foram embora, Rafael, Helena e Sofia ficaram sozinhos no jardim ainda decorado. Rafael segurava Sofia, que olhava fascinada para as luzes que piscavam nas árvores. Helena estava aninhada ao lado dele, a cabeça em seu ombro. "Consegue acreditar nisso tudo?" perguntou Helena baixinho. "Há um ano eu estava dormindo em um banco de praça, sem esperança, sem futuro. E agora?" Ela gesticulou ao redor. "Agora tenho tudo. Uma família, uma carreira, um lar. Parece um sonho." Rafael beijou sua cabeça. "Não é sonho, é real. Tão real quanto o amor que sinto por você, quanto essa pequena nos meus braços, quanto o futuro que vamos construir juntos." Sofia bocejou, aconchegando-se mais no peito dele. "Ela concorda comigo", brincou Rafael, fazendo Helena rir. Mas a vida, como Helena já aprendera, sempre tem mais lições para ensinar. Algumas semanas após o casamento, durante uma consulta de rotina de Sofia, a pediatra notou algo. "Ela está um pouco atrasada em alguns marcos motores", comentou, fazendo alguns testes simples. "Provavelmente não é nada, mas vamos encaminhar para um especialista, só para garantir." Helena sentiu o medo antigo voltar. E se houvesse algo errado com Sofia? E se sua filha precisasse de cuidados especiais? Rafael percebeu sua ansiedade imediatamente. "Vamos esperar o que os especialistas dizem", disse ele com calma. "E seja o que for, vamos enfrentar juntos, como sempre." As consultas com os especialistas revelaram que Sofia tinha um leve atraso no desenvolvimento motor, nada grave, mas que precisaria de fisioterapia para ajudá-la a alcançar seus marcos. Helena ficou devastada inicialmente, culpando-se pelos meses de estresse durante a gravidez. Mas Rafael e a terapeuta a ajudaram a entender que não era culpa de ninguém, apenas algo que aconteceu. "Sofia vai ficar bem", assegurou o fisioterapeuta. "Com os exercícios certos e apoio consistente, ela vai alcançar tudo. Só vai demorar um pouco mais, e está tudo bem. Cada criança tem seu próprio ritmo." Helena agarrou-se a essas palavras como uma tábua de salvação. Ela e Rafael mergulharam na rotina de fisioterapia com Sofia. Sessões 3 vezes por semana, exercícios em casa, monitoramento constante. Era exaustivo, mas também aproximou ainda mais a família. Eles aprenderam a celebrar cada pequena vitória. Quando Sofia finalmente conseguiu rolar sozinha, quando se sentou sem apoio, quando deu seus primeiros passos cambaleantes. E através de tudo isso, o amor entre Helena e Rafael apenas aprofundou. Eles aprenderam a trabalhar como equipe real, a se apoiar nos momentos difíceis, a celebrar juntos as vitórias. Não era sempre fácil ou romântico, havia discussões sobre cansaço, estresse sobre financeiro apesar da estabilidade, momentos de frustração. Mas sempre voltavam um para o outro, sempre lembravam por que escolheram estar juntos. Uma noite, quando Sofia finalmente estava dormindo, depois de um dia particularmente difícil de fisioterapia, Helena e Rafael colapsaram no sofá, exaustos. "Você acha que estamos fazendo certo?" perguntou Helena de repente. "Com Sofia, contudo, às vezes me sinto tão perdida." Rafael puxou-a para perto.
Acho que todos os pais se sentem assim às vezes. Mas olha para ela, olha como está crescendo, como está feliz. Estamos fazendo o melhor que podemos, e isso é mais do que suficiente. Helena suspirou, deixando-se afundar no abraço dele. Como você sempre sabe a coisa certa para dizer. Não sei sempre, admitiu Rafael, mas sei que te amo. E sei que enquanto estivermos juntos, vamos conseguir enfrentar qualquer coisa. Helena se virou para olhá-lo. Eu te amo tanto, mais do que pensei ser possível amar alguém. Eles se beijaram, lento e profundo, reafirmando o compromisso que fizeram um com o outro. Os meses se transformaram em anos, e a vida da família foi ganhando cores cada vez mais vibrantes. Sofia cresceu forte e determinada, superando cada desafio com a mesma teimosia que a mãe tinha. Aos 3 anos, ela corria pela casa, falava sem parar e tinha o sorriso mais iluminado que Helena já vira. A fisioterapia havia funcionado perfeitamente, e agora ela estava completamente dentro do esperado para sua idade. Rafael expandiu seus negócios, mas sempre com equilíbrio, nunca deixando que o trabalho tomasse o lugar da família. Helena se tornou peça fundamental na empresa, implementando mudanças que aumentaram significativamente a satisfação dos clientes e, consequentemente, os lucros. Ela era respeitada por sua equipe e admirada pelos parceiros de negócio. Mas o momento mais emocionante veio quando Helena descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, não havia medo ou incerteza, apenas alegria pura. Rafael ficou radiante com a notícia, imediatamente começando a planejar como reorganizar a casa para receber mais um membro da família. Sofia, quando soube que teria um irmãozinho ou irmãzinha, pulou de empolgação. "Eu vou ser irmã mais velha", gritou ela. E a frase fez Helena rir e chorar ao mesmo tempo. Quem diria que aquela bebê que quase nasceu em uma situação de desamparo agora teria uma família tão grande e amorosa? A gravidez foi tranquila, muito diferente da primeira. Helena tinha apoio completo, cuidados médicos excelentes e, acima de tudo, paz de espírito. Ela trabalhava até onde se sentia confortável, mas sem pressão, sabendo que sua posição estava segura independentemente do tempo de licença que precisasse. Durante esse período, algo inesperado aconteceu. Marcos, o pai biológico de Sofia, reapareceu. Desta vez, através de um advogado, solicitando direitos de visitação. A notícia caiu como uma bomba na vida de Helena e Rafael. Eles imediatamente consultaram seu próprio advogado para entender as opções. Legalmente, ele tem direito a buscar algum tipo de relação com a criança, explicou o advogado. Mas dado o histórico de abandono e o fato de que outro homem assumiu o papel paterno completamente, vocês têm argumentos fortes para limitar ou negar essas visitas. A decisão final provavelmente será de um juiz, considerando o melhor interesse da criança. Helena sentiu a raiva antiga voltar. Como ele ousava aparecer agora, depois de anos de ausência, querendo direitos sobre Sofia? Rafael estava ainda mais indignado, mas mantinha a calma por Helena. "Vamos lutar por isso?", disse ele com firmeza. "Sofia é nossa filha. Ele não tem o direito de aparecer e desestabilizar a vida dela depois de tanto tempo." O processo legal foi desgastante. Audiências, depoimentos, avaliações psicológicas. Sofia, felizmente, era muito nova para entender completamente o que estava acontecendo. Helena e Rafael faziam o possível para mantê-la protegida de toda a atenção, mas era difícil não deixar o estresse afetar o dia a dia. Durante uma das audiências, Marcos finalmente teve que explicar por que abandonara Helena grávida. Sua desculpa foi patética. Ele tinha medo, não estava preparado, entrou em pânico. "Mas mudei", insistiu ele. "Amadureci. Quero conhecer minha filha, fazer parte da vida dela." Helena o encarou friamente do outro lado da sala. "Você teve 3 anos para amadurecer e buscar isso. Por que agora?" Marcos hesitou, e então a verdade saiu.
Ele havia se casado recentemente e a esposa não podia ter filhos. De repente, a ideia de ter uma filha biológica em algum lugar se tornou atraente para ele. Helena sentiu náusea. Ele não queria Sofia por ela mesma. Queria uma criança para completar sua nova família perfeita. O juiz, depois de analisar todos os depoimentos e evidências, tomou uma decisão sábia. Marcos teria direito a visitas supervisionadas uma vez por mês, mas apenas se Sofia demonstrasse interesse em conhecê-lo quando tivesse idade para entender e escolher. Até lá, ele deveria pagar pensão alimentícia retroativa, mas não teria acesso à criança. Era uma vitória, ainda que parcial. Ele nunca vai ser o pai dela, disse Rafael depois que saíram do tribunal. Eu sou o pai dela. Desde a primeira noite, desde o primeiro choro, desde o primeiro sorriso. Nenhuma decisão judicial pode mudar isso. Helena abraçou-o com força, sabendo que ele estava absolutamente certo. Com o estresse do processo legal finalmente terminado, eles puderam focar completamente na chegada do novo bebê. Desta vez, foi um menino. Eles o chamaram de Gabriel, e ele nasceu perfeito e saudável, com os olhos claros de Rafael e uma cabeleira escura impressionante para um recém-nascido. Sofia ficou completamente apaixonada pelo irmão. Ela queria ajudar em tudo, trocar fraldas, dar mamadeira, cantar para ele dormir. Helena observava as interações dos filhos com o coração transbordando. Esta era a família que ela sonhara, a vida que parecia impossível naquela noite fria na praça. Rafael, agora pai de 2, estava ainda mais dedicado. Ele dividia as noites com Helena, acordava para acalmar Gabriel, levava Sofia para a escola, participava de reuniões de pais. Amigos comentavam sobre como ele era um pai presente, e ele sempre respondia: "Não tem outro jeito de ser pai. Ou você está totalmente presente, ou não deveria estar ali." A empresa continuava prosperando, mas Rafael começou a delegar mais, preparando Helena para eventualmente assumir um papel ainda maior. "Quero ter mais tempo com as crianças enquanto são pequenas", explicou ele. "E confio em você para levar o negócio adiante. Somos parceiros em tudo, não é?" Helena aceitou o desafio com entusiasmo. Ela implementou políticas amigáveis para pais que trabalhavam na empresa, horários flexíveis, licenças parentais generosas. "Ninguém deveria ter que escolher entre carreira e família", dizia ela durante apresentações corporativas. "Podemos ter ambos se construirmos ambientes que apoiem isso." Os anos continuaram passando, cada um trazendo novas alegrias e desafios. Sofia entrou na escola e se revelou uma aluna brilhante e sociável. Gabriel era uma criança curiosa e carinhosa, sempre fazendo perguntas e explorando o mundo. Helena e Rafael envelheciam juntos, mas de forma bonita, com linhas de expressão que vinham de tantos sorrisos. Eles renovaram os votos no 5º aniversário de casamento, desta vez com Sofia e Gabriel participando da cerimônia. "Vocês são testemunhas de que amor verdadeiro existe", disse Rafael, olhando para os filhos. "E que famílias são construídas com escolhas diárias de presença, paciência e devoção." Camila, a irmã de Helena, também encontrou sua felicidade, casando-se e tendo seus próprios filhos. As primas cresceram juntas, criando memórias que durariam para sempre. O pai de Helena, finalmente superando seus preconceitos antigos, tornou-se um avô dedicado, compensando os anos perdidos com presença constante. Houve momentos difíceis, claro. Uma crise econômica que ameaçou os negócios, mas que superaram juntos. Um susto de saúde com Rafael, que felizmente não era nada sério, mas os fez valorizar ainda mais cada dia. Discussões normais de casal, cansaço, estresse, mas sempre voltavam ao centro, ao amor que os uniu desde o início. Uma noite, quase 10 anos depois daquele encontro na praça, Helena e Rafael estavam na varanda, observando Sofia e Gabriel brincarem no jardim. A lua estava cheia e havia uma brisa suave no ar. "Você se lembra?", perguntou Helena de repente. "Daquela primeira noite?" Rafael sorriu, puxando-a para perto. "Cada segundo. Você estava tão vulnerável, mas havia algo em você, uma força que se recusava a ser quebrada."
Eu me apaixonei naquele momento, acho. Só não sabia ainda. Helena se virou para olhá-lo. Eu estava com tanto medo. De você, de confiar de tudo. E ainda bem que arrisquei. Ainda bem que os dois arriscamos. Corrigiu Rafael. Construir isso aqui. Ele gesticulou para as crianças, para a casa, para tudo ao redor. Foi a maior aventura da minha vida. E não trocaria por nada. Eles se beijaram suavemente. Um beijo de quem conhece cada curva e segredo do outro, de quem escolheu ficar através de tudo. Sofia correu até eles naquele momento. Mamãe, papai, vem brincar com a gente. Gabriel estava logo atrás, sorrindo largo. Rafael e Helena se entreolharam e, sem precisar dizer nada, levantaram-se juntos. Vamos lá, disse Helena, pegando a mão da filha. Rafael pegou Gabriel no colo e os quatro correram pelo jardim, rindo e brincando até o céu escurecer completamente. E se você chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar essa história aqui no canal Voz que Conta Histórias. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que virão, porque eu garanto que serão ainda melhores que este. E me conta nos comentários, você acredita em segundas chances? Já teve alguma experiência que mudou sua vida completamente?